Bom, a aula de hoje é sobre a Floresta Atlântica. Eu vou ilustrar uma série de informações sobre ela. Vou falar um pouco mais do que dos outros biomas, obviamente, né, porque é aquela que eu conheço mais e é onde a gente está. Tá? E muito do que está aqui acaba se repetindo sobre as regiões que ocorrem em Santa Catarina, então eu vou falar um pouco sobre elas já junto dessa aula. E quando for lá de Santa Catarina, eu vou falar mais do Vale do Itajaí, tá? Que eu acho mais interessante para vocês, ok? Então, essa aula ela foi o esqueleto dessa aula, né, foi adaptada pelo Arthur Vinícius Rodrigues quando ele fez o estágio docência dele do mestrado. Ele fez o mestrado na engenharia florestal comigo. E eu já mudei bastante coisa, né, mas eu mantive a citação a ele, né. Então o que que a gente tem, né? O domínio da floresta atlântica, ele ia do Rio Grande do Sul ao Rio Grande do Norte, de forma mais ou menos contínua, né? E ia adentrando o interior aí do Minas Gerais, São Paulo, Santa Catarina e Paraná, tá? Com essas reentrâncias assim continentais. Ocupava mais ou menos 1,3 milhões de quilômetros quadrados, tá? E por conta dessa grande amplitude latitudinal, tá? Ele na verdade são muitas coisas dentro do que a gente chama de floresta atlântica, tá? É, Se vocês virem Floresta Atlântica lato sensu, seriam todas essas fitofisionomias que a gente vai discutir. Em alguns casos, os autores podem estar falando só em stricto sensu, aí é basicamente da floresta pluvial, só da floresta litorânea que se está falando. Tá? Aqui eu trato e reconheço, assim como quase todos os autores do Brasil, a floresta atlântica incluindo todos as suas fitofisionomias. Tem um trabalho relativamente recente, né? Da Muir Laert, é uma nota sobre os limites territoriais da Mata Atlântica. Ela mostra, na verdade, diferentes visões. Tá? Eu vou tentar explicar um pouco mais sucintamente. O WWF, né, que a gente já tem discutido um pouco sobre as delimitações de biomas deles, eles têm um mapa um pouco mais detalhado, mas eu quero chamar a atenção que eles mostram, né, a realidade. Argentina e Paraguai têm floresta atlântica aqui nessa região, tá? Quando a gente trata só do Brasil, claro que isso é excluído, né? Esses mapas são do Brasil, por isso que não estão inclusos. Mas eu quero que vocês prestem atenção, eu vou dar uns segundos para vocês olharem e tentarem perceber a diferença destes mapas, tá? IBGE 2004, a Lei da Mata Atlântica e Ribeiro 2009, que é o famoso trabalho que a maioria cita, né? É, Então vocês podem botar pausa, né? Mas olha só, aqui no WWF aqui tem Floresta Atlântica e é essa grande reentrância. O mapa de 2004 do IBGE não inclui essa região, tá? A Lei da Mata Atlântica não inclui essas regiões aqui, ok? Mas inclui essa inserção que é extremamente importante, tá? E o Ribeiro é um pouco diferente ainda nessas regiões, tá? Então há diferentes visões do que é Floresta Atlântica. Essa aqui, na minha opinião, é uma das mais completas, ok? Esta daqui é a que a gente precisa usar em caso de legislação, porque a Lei da Mata Atlântica define que este mapa aqui é o que define o que é Floresta Atlântica. Então vocês têm que olhar neste mapa se estiverem fazendo alguma consultoria, alguma atividade, né, de atuação do biólogo, tá? Então é este aqui. O Ribeiro é um trabalho, né, quanto sobrou, é, How Many Left, né, do Shirwick Hotspot, é um trabalho muito clássico que mostra que a gente teria mais ou menos 12% ainda de floresta atlântica conservada, mas é 12% daquilo que não é do original, né? Entendo, porque muito do que tem em Santa Catarina tem quase 40%, 29%, perdão. Só que é muito floresta secundária, coisa nova já, né? Então que está ocupando. Não significa que a gente tem 12% de mata intocável de floresta atlântica. Isso é impossível, né? De ocorrer. Tá? Então esse trabalho, quem quiser olhar mais, aqui estão os shapes files. Né? Quem quiser baixar o shape para poder delimitar a floresta atlântica usando lá o Dino, né? Enfim, consegue fazer aqui. Tá? E eles discutem, fazem um mapa mais consensual entre estes, né? Mas eu digo que esse é uma das melhores alternativas. Bom, aqui é um mapa da zona de aridez para a América do Sul e mostra, né, que na verdade a gente está numa região hiperhídrica, né, sem estação seca, né. Então, pluviosidade aí de 2.500 milímetros ano, 2.000 milímetros ano, tranquilamente. Essa região aqui chove bastante, inclusive em algumas áreas mais interioranas, né. O clima aqui varia de quente a úmido, tá? Moderadamente frio em algumas áreas. A gente tem temperaturas altas, né, principalmente na região litorânea, elevada umidade relativa do ar, precipitação abundante e, consequentemente, nevoeiros frequentes em algumas áreas, alta intensidade luminosa e caracterizam
esse clima da região, né? Há uma grande diversidade de relevo, tá? A gente tem várias cadeias montanhosas, Serra do Mar, Serra Geral, dentre outras, tá? Isso acaba impactando muito o desenvolvimento da floresta. É um dos hotspots mundiais da biodiversidade, né? Tá dentre os primeiros que foram definidos e, obviamente, continua. Esse mapa aqui é muito grosseiro, né? Claro, mas está aqui por conta da perda de hábitat e do alto grau de espécies endêmicas. Aqui alguns números da biodiversidade, né? 200 espécies de répteis, 849 de aves, 370 de anfíbios, 350 de peixes, 270 mamíferos, mais de 3.000 fungos e mais de 20.000 espécies de plantas. É muito, né? Mais do que a Amazônia, a princípio. E 35 delas, 35% das espécies do Brasil de plantas estão na floresta atlântica, com alto grau de endemismo. Pelo menos 8.000 plantas são endêmicas, né? Mais ou menos, da floresta atlântica. Tá? Aqui eu vou ter que parafrasear um pouquinho o Morley, tá? Nesse texto dele. Vocês também vão encontrar isso num livro, mas conta um pouquinho sobre a origem da floresta atlântica e de florestas tropicais. Tá? Eu vou pedir licença para vocês, mas prefiro parafraseá-lo. Ele exibiu uma síntese de como teriam surgido e desenvolvido as florestas tropicais, né? Que eu vou resumir a seguir, né? Com foco na floresta atlântica. Então, até o final do Cretáceo, mais ou menos 65 milhões de anos atrás, quando caiu o meteoro lá que levou à extinção dos dinossauros, né? Não havia condições para a existência de florestas tropicais como a floresta atlântica em nenhum lugar do mundo. Isso porque, naquela época, o clima era bem mais seco do que o atual e do que se seguiu durante o terciário, tá? A partir deste período de 65 milhões de anos. Inclusive, se não me engano, a temperatura do planeta era mais alta, tá? E a quantidade de carbono no planeta também era mais alta. Por conta do mais carbono, mais temperatura também, né? Além disso, as angiospermas, né, que é basicamente quem domina a floresta atlântica, ainda não haviam se diversificado e dominado ecossistemas florestais. A partir de 80 milhões de anos, houve uma rápida diversificação das angiospermas, de fato. Elas surgem aí 200 milhões de anos, as últimas contagens apontam, né? Os grãos de pólen mais antigos, 130 milhões, alguma coisa assim. Com o primeiro aparecimento no registro fóssil de famílias de árvores tropicais importantes como palmeiras, né? Arecácea, Bombaceae, que hoje está em Malvácea, Forbiaceae, Fabaceae, Meliaceae, Rutaceae, e de sementes relativamente grandes, como o endosperma, que é próprio dessas florestas de ambiente fechado, só a partir de 80 milhões de anos. Então, essa diversificação ela coincidiu com o estabelecimento de um clima bastante úmido e zonação latitudinal. Né? Naquela época, o continente sul-americano já se encontrava bastante distanciado da África, em sua deriva em direção ao oeste, né? E o Oceano Atlântico já se alargava. Isso impactava na criação de correntes marítimas, né? Dos ventos alísios se formando. Essas evidências indicam a provável existência de uma antiga floresta tropical na costa leste da América do Sul, como uma mata atlântica ancestral. O Cretáceo terminou com um grande evento de extinção da biota terrestre, né, provavelmente causado pelo meteorito lá onde é o México. Esse evento resultou na extinção da megafauna dos dinossauros, como eu falei, e cerca de 40% das espécies de plantas do mundo. Entretanto, no final do Paleoceno e início do Eoceno, mais ou menos 50 milhões de anos, o clima predominantemente quente e úmido favoreceu a recuperação da diversidade das angiospermas. Muitas novas espécies de plantas surgiram e assim foi garantida a manutenção das florestas úmidas da América do Sul. Então, mais ou menos, né? A floresta atlântica e a amazônica, inclusive, estavam unidas no final do terciário, aqui no Plioceno, tá? Famílias antigas como Vinteraceae, Monimiaceae, Lauraceae e Anonaceae, e antigas que eu digo são das primeiras a se diversificarem no ramo das angiospermas, elas existem com certa abundância, inclusive aqui no sul do país. Tá? O que indica que é uma floresta antiga, né? Ela começa a se originar nesse período, tá? Mas só vai se desenvolver de fato com mais tempo. Então a floresta atlântica se expandiu além da costa, quando as condições climáticas eram favoráveis, e ao contrário se retraiu nos períodos mais secos. Tá? Sobrevivendo na costa atlântica, onde conservava um grau razoável de umidade e chuvas ocasionais. A gente já discutiu um pouco sobre isso, mas eu vou falar um pouco mais. Né? Então aqui, né, nesse período aqui do Cretáceo, 65 milhões de anos atrás, mais ou menos essa era a configuração, o Oceano Atlântico já aparecendo, né? Depois, no Plioceno, mais ou menos 5 milhões de anos, já tudo mais bem estabelecido e a floresta atlântica já bem desenvolvida. Contudo, no último glacial, né, no último era glacial, a gente tinha um processo de precipitação muito reduzido, como a gente pode ver aqui.
aqui mais ou menos, né, o ano, vocês podem ver o ano, os meses, né, como é que seriam. Então, um período muito seco, ó, mas ainda tem umidade no litoral, o que garantiu a manutenção da floresta atlântica, provavelmente, pelo menos em algumas regiões, tá? E as temperaturas também não eram muito frias, né? Ó, então, assim, chegava ali as temperaturas de 10, 20 graus, né? Um pouco mais que isso, o que garantia o estabelecimento da vegetação, né, das angiospermas. Então, provavelmente nessa época, essas florestas eram contínuas do Pacífico ao Atlântico, nessas áreas, épocas mais úmidas, não na glacial que estava ali, e ainda eram mais extensas que as atuais durante o Mioceno Médio, mais ou menos 16 milhões de anos. Contudo, a partir do Plioceno, com o esfriamento e ressecamento global e os ciclos glaciais e interglaciais que permanecem até hoje, houve expansão de áreas abertas savânicas e secas, representando majoritariamente na América do Sul aquele diagonal de formações abertas ou eixo do Pleistoceno que eu já discuti com vocês na aula da Caatinga do Cerrado, né? Então, aquelas formações das florestas sazonalmente secas da América do Sul, SDTF. O aparecimento dessa diagonal seca separou definitivamente a Mata Atlântica de outras florestas sul-americanas e deu início à evolução isolada deste bioma, né? Esse isolamento resultou em alto nível de endemismo, chegando a 54% das espécies de árvores, 60% das espécies de anfíbios e 97% das espécies de opiliões, o que demonstra a alta diversificação que ocorreu dentro dos seus limites. Tá? Para explicar um pouco essa alta riqueza de endemismo, né, a gente pode usar algumas hipóteses que a gente já discutiu. A hipótese dos refúgios, que durante essa última glaciação, né, restringiu as áreas florestais, isolando elas, e as espécies ficaram refugiadas nesses ambientes. A hipótese de isolamento em montanhas, que o centro de diversificação ocorreram em montanhas, que as montanhas Serra do Mar, Serra Geral garantiram um clima um pouco melhor para essas espécies. A hipótese de rios como barreiras, esse não funciona tanto na minha opinião, né? Nós não temos rios Amazonas, né? Mas ali no Rio Doce, né, que a Vale destruiu no acidente lá de Mariana, ele pode servir, alguns indícios que ele serviria como uma barreira para algumas espécies, não só de árvores, né, de plantas, mas de outros organismos. E a hipótese do gradiente ecológico, né, que em gradientes ambientais ocorreria divergência e, consequentemente, especiação. Como a floresta atlântica tem uma alta latitude, né, é muito ampla latitudinalmente falando, esses gradientes existem e garantiria essa diversificação maior das espécies. Então, assim, há algumas hipóteses, né, que se poderia discorrer para explicar a alta biodiversidade da floresta atlântica, maior do que a da Amazônia, inclusive, né? Quem quiser se aprofundar um pouco, esse artigo aqui do Gustavo Martinelli fala sobre a biodiversidade de montanhas no Brasil e vem mostrar, né, que essas regiões montanhosas, né, que que o Walter vai trazer lá nos seus zonobiomas, né, também um pouco mais especificadas, elas promoveriam especiação, tá? E aí, parte desse texto está nesse livro, Biogeografia da América do Sul, vocês têm acesso a ele na biblioteca digital. É um livro bem interessante, eu recomendo uma leitura com calma dele, tá? E ele vem trazer aqui no capítulo 16, se não me engano, da versão mais nova, opa, áreas de endemismo, tá? Eles reconhecem na floresta atlântica áreas de endemismo como essas que aí estão, tá? Eles reconhecem aqui uma área de endemismo aqui no Pernambuco. Isso aqui é baseado um pouco em opiniões, eu já vou falar um pouco mais. Uma grande área de endemismo aqui na Bahia, uma área de endemismo aqui na Serra do Mar, tá? Ocupando toda essa região, né? Então, essas áreas, elas talvez ficaram isoladas durante o último glacial, né? E geraram essas zonas de endemismo como um todo, tá? Os opilhões, então, na floresta atlântica são interessantes de serem usados porque eles podem ter ou se especiado, né, pelo processo de vicariância que a gente já discutiu ou de dispersão, né? Então, essas áreas de endemismo elas podem sugerir refúgios para a especiação. No Brasil, aliás, na floresta atlântica são mais de 600 espécies descritas, sendo que são 900 no Brasil, ou seja, boa parte está aqui, né, na floresta atlântica. Os opilhões, em geral, distribuem-se em áreas bastante restritas. Eles normalmente são limitados por uma única cadeia de montanhas. Tá? Mostram um alto grau de endemismo e maior que observado para a maioria dos grupos. Em geral, esses animais eles são higrófilos, ou seja, eles gostam de água e vão ter dificuldade para atravessar regiões secas. Tá? E apresentam aí um comportamento bastante cripto, né, mais escondidos, né, para proteger da água, da falta de água. Então, os opilhões eles têm uma capacidade de dispersão relativamente baixa
em ambientes com vegetação aberta onde a perda de água os impede de viver. Portanto, qualquer processo que separe manchas florestais por tempo suficiente, como a última era glacial, que pode ter isolado a floresta atlântica, né, como a gente a conhece, em pequenos fragmentos, e inclusive ter feito com que as florestas estacionais, né, que são mais secas, ocupassem esse caminho, pode ter isolado, né, várias populações de opilhões, o que levaria a esse alto grau de endemismo que a gente tem para a região. Tá? E mesmo para a junção desses isolados, né, esses animais já tinham diversificado e se tornado endêmicos dessas regiões. Né? Então aqui é um padrão geral proposto, né, para a relação histórica entre as áreas de endemismo da floresta atlântica para os opilhões. Eles fizeram uma série de análises matemáticas e apontam 10 clados aqui, né? E aqui na linha pontilhada são regiões mais recentes, tá? Onde haveriam endemismos mais recentes. Só que essa ideia de que haveria o refúgio, eu já discuti um pouco com vocês, ela talvez não esteja correta, tá? Por quê? Esse trabalho aqui do Leite, publicado na PNAS em 2015, ele vem mostrar o quê? Que aquilo que a gente considera como um refúgio pode não ter sido, na verdade, um refúgio. Porque na última era glacial, provavelmente o mar recuou, né, uns 180 metros do nível atual em, em altura, né, então a água ficou 180 metros abaixo do nível atual, isso são quilômetros mar adentro, como a gente já discutiu, e expôs a plataforma continental. Então, esses autores eles vêm mostrar trabalhando com pequenos mamíferos que provavelmente houve uma expansão da floresta atlântica nesse período e não havia, portanto, teoria do refúgio. Tá? Então, a floresta atlântica ela se expandiu para a plataforma continental durante o período de recuo do oceano. Tá? E agora ela estaria com refúgio. Né? Aqui é a linha, né, do oceano, isso aqui tudo seria parte de floresta atlântica, isso é na atualidade. Então, assim, talvez essa não seja a melhor explicação, ou talvez essa explicação ela funcione para os opilhões, mas não para os demais grupos. Tá? Então, a gente tem que tentar entender que talvez para opilhões esse isolamento ocorreu, tá? Mesmo com essa expansão, talvez eles ficaram restritos, mas para pequenos mamíferos não. Tá? Então, assim, há muitas hipóteses ainda sendo estudadas. Né? E que fatores mantêm a distribuição da floresta atlântica hoje? Basicamente a temperatura, a alta pluviosidade anual e a geomorfologia. Tá? Aqui para mostrar um pouco um padrão de altimétrico, né? A gente não tem cadeias de montanha que chegam a 4.000 metros, obviamente, aqui na região. Aqui a gente vai ter um dos pontos mais altos no sul do Brasil, é 2.000 aproximadamente. Ali no Morro da Igreja chega a 1.800 metros, né? Spitzkopf é 800, 900 e pouco, se não me engano. Então, assim, a gente tem essas cadeias que chegam a 2.000, 2.500 em algumas áreas, né? Mas é bastante, porque é muito próximo do mar, inclusive. Então a gente tem um perfil aqui muito grande daquilo que a gente chama de floresta atlântica. Lembra daquela entrada da floresta atlântica? Ela vem acompanhar aqui essas regiões, né, que é parte do Planalto Central brasileiro, mas na cadeia de montanha a gente ainda encontra a floresta atlântica. Né? E associado a isso, como a gente já discutiu, né, ela acaba recebendo fortes ventos do mar, esses ciclones extratropicais, enfim, e daquelas zonas de convergência do Atlântico Sul, trazendo umidades para toda essa região litorânea, especialmente, né? Em janeiro, né, a gente acaba encontrando aqui as massas de ar frio ficam mais restritas, no inverno elas avançam um pouco mais, mas garantem uma temperatura ainda passível de ser ocupada pelas angiospermas, né, pelo menos pelas árvores. Tá? E o clima influencia a formação dos diferentes tipos de vegetação. Tá? Dependendo de onde se está, obviamente, há áreas com características mais sazonais, onde a gente vai encontrar florestas deciduais, e há áreas onde a gente não vai encontrar sazonalidade, basicamente, a gente vai encontrar florestas tropicais, né, ou pluviais. Agora a gente está passando por um grande período de estiagem, né? Vocês devem estar percebendo, praticamente não está chovendo. Então, assim, é mais ou menos assim seria a sazonalidade, né? Que a gente não costuma ter na região de fato. Bom, a gente já discutiu um pouquinho sobre isso, eu quero trazer de novo, né? Por que a gente chama de floresta atlântica e qual é a característica de uma floresta, o conceito, né? Ele vai envolver sinúzias, né? Que é aquele conjunto de plantas de estrutura semelhante, integrado por espécies de uma mesma forma de vida e necessidades ecológicas similares. Então,
composto de várias sinúzias, e uma floresta é um conjunto de sinúzias dominados por fanerófitos de alto porte, com 4 estratos bem definidos: herbáceo, arbustivo, arbóreo baixo e arbóreo. Tá? Então a gente acaba encontrando ainda outras sinúzias, né? Sinúzia epifítica ou de lianas presente, mas uma floresta teria que ter tudo isso. O Ari Oliveira Filho traz um conceito um pouco distinto, né? Lá no sistema de classificação que vocês já estudaram, né? É caracterizado pela predominância do componente arbóreo na fitomassa. Seus troncos formam o esqueleto da floresta e suas copas, um dossel mais ou menos contínuo com alturas variando de 3 a 30 metros, podendo chegar os emergentes, né, aqueles que escapam do dossel, até 60. Nunca vi uma árvore desse tamanho aqui em Santa Catarina. Bom, a floresta atlântica, usando a classificação do Ari, e com a adição aqui do IBGE, a gente pode dividir em floresta pluvial, floresta estacional mista e floresta estacional semidecidual ou decidual. Tá? Ainda há restinga, mangue, campos naturais e mata nebular. Aqui mostra um pouco dessa divisão, isso aqui é o mapa do IBGE, né? Então, entendam aqui. A gente vai encontrar aqui floresta ombrófila densa, ou floresta pluvial. Aqui a mista, esse verde mais claro. Os campos de altitude nessa região, né? Mais altas e montanhosas aqui, ó. As florestas estacionais deciduais, apesar de que em Santa Catarina a gente não considera mais decidual, isso é outra discussão. A semidecidual, que avança por aqui, né? São parte daquelas florestas secas ainda, lembrem do contínuo que vem por aqui, né? E eu pulei alguém... Não, é isto. Tá? Então é mais ou menos essa divisão que a gente tem de regiões fitoecológicas ou de ecossistemas dentro da floresta atlântica. Aqui uma floresta ombrófila densa, né? Do livro de Biodiversidade Catarinense. Difícil de andar por dentro, extremamente recheada, né, de palmeiras, xaxins, epífitos, lianas, essas copas sempre se encostando, né? Então, assim, uma bela representação da Lúcia. Essa vegetação da floresta pluvial, portanto, é caracterizada pela dominância dos fanerófitos, ainda cheia de lianas lenhosas, epífitas em abundância. É muito comum orquídeas, samambaias e bromélias. As temperaturas são mais elevadas, a média de 25 graus, e a chuva bem distribuída, tá? Assim, a gente vai ter no máximo 60 dias secos no ano nesse tipo de vegetação, que é biologicamente praticamente inexistente, tá? Porque é tranquilo para a planta das florestas ainda sobreviverem a esse período, né? E ela vai ser subdividida em faixas dependendo da latitude e da altitude, como a gente já viu também, né? Então, e aqui já usando Oliveira Filho, né? Região costeira, a de baixada, a gente está aqui, né? Na região subtropical. A de baixada é menos de 100 metros para nós. A FURB, toda a região basicamente está aqui. Se a gente sobe um pouquinho mais, a gente vai até 500 metros, é a de morrarias baixas. E o topo do Spitzkopf seria algo como de morrarias altas ou baixas serranas, né? A gente já discutiu essa prancha, né? Então, se eu considerar em Santa Catarina de baixada, né? A gente vai ter espécies que são bem características, como Calophyllum brasiliense, Tapirida guianensis, Alcordia tripinerve, tá? E uma série de outras. De 100 a 500 metros de morrarias baixas já domina mais palmito, Hieronyma alcornioides e Amiconia cinnamomifolia, entre outras, obviamente. De morrarias altas, né, a gente vai ter Alcornia tripinervia, Alsófila setosa, o xaxim dominando, e Essiatia phalerata. Esses dados vêm do inventário de Santa Catarina, tá? Quem domina. A gente já mediu um monte de parcela mesmo. E depois a gente ainda vai encontrar a floresta mista, né? E eu vou chamar ela de estacional mista e não de ombrófila mista, eu já vou explicar o porquê. E aqui a araucária é o principal representante desse tipo de formação, apesar dela nem sempre estar presente, e naturalmente em alguns casos. O dossel, né? A araucária vai ali a 30, 40 metros, o dossel embaixo vai ter de outras espécies de árvore. Geralmente lauráceas, mirtáceas e xaxins, tá? E ela é chamada de estacional pelo Oliveira Filho em 2013 e 2015 por conta do frio. Depois eu vou trazer umas traduções desse artigo aqui, dele e de outros autores, tá? Então a estacionalidade aqui não é por falta de chuva, e sim por uma marcada estação fria, inclusive com neve, né, presente, tá? E o que ele traz nesse texto, né? Ele é bem interessante, é uma leitura um pouco mais pesada, mas passei um Google Tradutor ali, né?
É, Importante sistema de classificação considera as florestas de araucária como um tipo de floresta tropical por causa de seu caráter predominantemente verde. Ok. Elas são, de fato, elas não perdem as folhas, né, as espécies. Os resultados, em vez disso, reforçam a proposta de Oliveira Filho, que inclui ela entre as florestas estacionais. Aqui ele está querendo dizer floresta tropical pluvial, eu esqueci de colocar, né? Devido à mencionada diferenciação de altitude relacionada com elevada sazonalidade. Na verdade, a aparente homogeneidade dessas florestas é principalmente determinada pela abundância de araucária angustifolia. Embora a mistura de espécies inclui proporções variadas de sempreverdes, semideciduas e árvores de folha caduca, na verdade as florestas de araucária são certamente mais bem descritas como um extenso mosaico de florestas estacionais verdes, com espécies e composição altamente influenciada pela latitude, altitude e proximidade de outros tipos de floresta. E é verdade, a gente já provou isso com os dados do inventário, a gente tem várias florestas mistas, na verdade. Porque quando a gente remove a araucária das análises, essas florestas aparecem porque é o subbosque que daí domina, né? Então, de morrarias altas, né, que é o que a gente vai acabar encontrando basicamente a floresta de araucárias, a partir de 500 metros a 900, a soita-cavalo, o xaxim pode estar presente ainda, a sua flacetosa, não o Dicksonia celoviana, e Nectander megapotâmica domina. Tá, começa a mudar um pouco a composição, mas aqui é uma zona de transição ainda, né? Nas baixas serranas, que vão de 900 a 1300 mais ou menos, a gente vai encontrar o leiteiro, né? O Cinnamomodendron dinise, que é a pimenteira, e o branquilho, né? A Sebastiania commersoniana, tá? E menos espécies acabam dominando esse ambiente. E já são diferentes daquelas que corriam aqui no litoral. Quando a gente sobe um pouco mais, a gente começa já a encontrar uma mistura aqui de florestas com campos e matas nebulares, tá? Aí os campos sulinos, tem um livro interessante esse dali, vocês podem dar uma olhada, do Valério Pilar. Ele vem mostrar que, na verdade, essa vegetação ela é sanfona, né, como é a floresta. Agora ela está se reduzindo porque a gente está num período quente e chuvoso. Quando o cerrado se expande no Brasil Central, os campos sulinos se expandem no sul. Tá? E acredita-se, né, que essa vegetação ela teve seu máximo no último glacial, né, mais ou menos 18 mil anos atrás. Os campos predominaram, tá? E era uma estação marcadamente seca, 5 a 7 graus abaixo da temperatura atual. 14 a 10 mil anos atrás, né, houve ainda um predomínio de campo em muitas áreas e permanece muito seco e frio. Algo muito parecido até 7.500 anos atrás. São períodos secos um pouco menores, de 3 meses. Tá? No Holoceno Médio, 7.500 a 4.000 anos, o campo continua predominando. E depois, 4.000 anos atrás até o presente, já há um avanço das florestas de araucária e um recuo dos campos. Como é que o pessoal sabe disso? Né? Eles perfuram o solo, fazem perfurações de 200, 300 metros. Na Amazônia estão querendo fazer uma perfuração de 1 km e até 2 km. No último congresso, a pesquisadora falou, não lembro se era 1 milhão ou 10 milhões um poço desse, mas é uma fortuna. Os de 100 metros são mais baratos, né? E eles estratificam, conseguem datar com carbono a idade e olham a quantidade de esporos ou grãos de pólen. Se tem muito esporo de gramínea, grão de pólen de gramínea dominando, eles sabem que os campos eram a maioria. E é fácil saber de que família é o grão de pólen, tá? É bem padronizado. Se há um aumento do grão de pólen de araucária ou de espécies florestais, aí a gente já sabe que a floresta estava avançando. Então dá de acompanhar esse avanço e recuo, que é o que está aqui. Então, mais ou menos, só deixa eu me achar aqui, 40 mil anos atrás até o presente. Tá? Aqui a profundidade, 215 metros. Então, um poço de 215 metros extrai. É tipo um saca-rolha gigante, né? Bem conservado, eles removem e daí levam para o laboratório as partes, né? 215 metros até o presente. O que eles percebem? Até mais ou menos aqui, ó, 4 mil anos atrás, tinha predominância de campos. Então, grão de pólen, basicamente de gramíneas. Aí começa, a araucária não estava ausente, mas ela estava muito reduzida em número de indivíduos. Aí ela começa a avançar mais recentemente. Mesma coisa com a presença de xaxins, né, da Dicksonia celoviana, que avança, e de outras samambaias também que avançam. Tá? Enquanto plantas aquáticas reduzem, porque deixa de ter campos, deixa de ter os banhados. Tá? Então, assim, dá de entender um pouco. E o Behling, um alemão, ele esteve na FURB uns anos atrás, um evento do Inventário de Santa Catarina. Vocês não estavam na universidade ainda, mas ele fez vários desses poços no sul do Brasil e veio mostrar como é que foi o
os últimos 50 mil anos mais ou menos, né? Então, durante esse período, se acredita que as espécies arbóreas estavam nas matas ciliares e matas de galeria, porque elas conseguem manter a temperatura um pouco mais estável, tá? Isso aí eu já falei. Bom, subindo mais, vem a matinha nebular, né? São o que pode ser chamada de mata de neblina, mata nuvígera, floresta nebular e são as florestas altosserranas, tá? São formações arbóreas, uma vegetação bem peculiar, vocês devem ter visto na saída campo de fundamentos ou de ecologia, não lembro qual delas que vai, tá? A gente encontra algo parecido, mais simplificado, no topo do Spitzkopf, obviamente lá em Urubici, no topo do Morro do Baú, então nessas áreas mais altas, é, geralmente nanofoliadas, né? Elevado epifitismo, apesar de ser boa parte deles de briófitas, né? E não de plantas vasculares. Além disso, a gente tem plantas tortuosas, finas, né? E um subbosque um pouco mais ralo, tá? O clima, né, tem elevada pluviosidade, umidade relativa do ar é alta, alta radiação, temperaturas baixas e ventos fortes, tá? O relevo é montanhoso e escarpado e os solos são rasos no geral, mas cheios de matéria orgânica, como essa aqui lá em Urubici. Aqui, claro que está limpo embaixo porque tem gado, tá? Então, assim, tem esse efeito aqui nessa imagem, mas mostra, né, cheio de briófitas ocupando esses troncos. E é bem interessante porque tem esse trabalho aqui de 2014, ele mostra que nessas matas as plantas sofrem um pouco mais, por isso que a riqueza é menor, provavelmente. Tradicionalmente, a água sai da raiz, né, por um potencial hídrico, passa pelo tronco e vai sair na folha quando o estômago está aberto, né? E com esse movimento, a água carrega junto nutrientes, enfim, e segue seu caminho. Mas como ali é muito úmido e tem bastante neblina, o potencial hídrico se inverte às vezes, e tem mais água no ar do que no solo. E aí a água entra pela folha e desce pela raiz, o que é péssimo para a planta. Né? Então, assim, a planta tem que lidar com isso, um potencial hídrico diferente. Então, na neblina constante, pode inverter o fluxo de água. Tá? Então, assim, acho isso bem legal. Né? Em vez de seguir o caminho tradicional, ela acaba entrando pelas folhas e saindo no solo. Tá? Por quê? Porque a gente tem ali um processo de chuva chamado oculto, né? A chuva direta, a própria chuva que cai em gotejamento dessas copas que ficam e a chuva que vai escorrendo pelo tronco depois, tá? E interceptada pelas nuvens. O que o Oliveira Filho e colaboradores falam, né, sobre esse tipo de vegetação? Registros de baixa temperatura são particularmente importantes para a distribuição das espécies de plantas, onde elas acrescentam a outros fatores estressantes, como acontece em hábitats florestais marginais perto do topo das montanhas, onde a captura de luz, água e nutrientes são travados pela superficialidade do solo e alta nebulosidade. As florestas geralmente apresentam menor estatura, o nanismo e riqueza de espécies, como eu falei. Apesar de florestas altomontanas, a famosa matinha nebular, muitas vezes serem consideradas uma extensão das florestas tropicais em todo o mundo, as da floresta atlântica subtropicais compartilham um número considerável de espécies tanto com a pluvial quanto com a de araucária. E é por isso que alguns autores consideram ela uma transição florística entre densa e a floresta pluvial e a floresta de araucária como um todo, né? Ou umbrófila densa e umbrófila mista. Por fim, a gente encontra aqui em Santa Catarina, né, as estacionais, que durante a estação seca, parte das espécies perdem as folhas. Aqui a gente tem uma foto aqui do estado, né, algumas espécies sem folhas. Bom, o que a gente tem, né? Essas fazem parte daquele famoso eixo do Pleistoceno, né? Quem quiser estudar um pouco mais aqui tem outro trabalho. Então faz parte dessa diagonal seca do eixo do Pleistoceno, como eu falei. As florestas estacionais são caracterizadas por atributos de caducifolia, né? E pode ser tanto por temperatura e precipitação. Santa Catarina está associada à precipitação, essa zonalidade. Né? A deciduidade das folhas está associada a fator climático com um fotoperíodo também, tá? E também um pouquinho do frio. Tá? Apesar de que aqui a estacional chove mais do que na pluvial, chove muito de uma vez só. Não sei se vocês prestam atenção, mas geralmente no final do ano se anuncia seca no oeste, né? Não sei se alguém é de lá, mas acaba passando um período sem muita chuva. As florestas apresentam então deciduidade entre maio e setembro. Ocorre principalmente nas plantas de dossel emergentes, só que atinge aí valores de 50%. Por isso que a gente não chama mais elas de decidual, mas semidecidual. Tá? Porque o IBGE vem trazer ela como decidual por uma questão de latitude.
mas elas não perdem mais de 60% das folhas. Então, assim, até acho que não chega a 50%, pelo que eu já tenho acompanhado, né, das saídas a campo. Então, ela é uma semidecidual, tá? E, de novo, o que o Oliveira Filho vai falar, né? Florestas semidecíduas mostram áreas de distribuição mais ampla entre os tipos de floresta atlântica subtropical, como elas se espalham mais ao sul do que a chuva e as florestas de araucária até chegar em costa penetrar no domínio pampa como galerias e enclaves florestais, né? Deixa eu voltar aqui. Elas acompanham muito mais espaço e áreas do que a floresta mista, que fica um pouco mais restrita. Muitos autores classificam as florestas do extremo sul como florestas caducifólias, como eu falei, especialmente aquelas da bacia do Uruguai e do Jacuí, que é aqui em Santa Catarina, né? Nós aqui, então, nesse trabalho, classificamos em semidecídua porque o dossel muito raramente cai para menos de 30% da massa foliar, que é o critério proposto por Oliveira Filho em 2009 para classificar as florestas sazonais como decíduas. Você tinha que perder 70% das folhas, né? Além disso, não havia nenhuma evidência de uma diferenciação florística norte-sul das florestas semidecíduas subtropicais em todo o domínio atlântico, mas apenas entre estes e os enclaves florestais de espécies de baixa do pampa do domínio pampa, né? Então ali no pampa sim a gente tem esse dual, abaixo disso não, tá? O que o IBGE vem trazer, né? O IBGE vai considerar as semideciduais essas daqui, ó. Então Parque Foz do Iguaçu, essas regiões ele inclui como semidecidual e a nossa ele botou como decidual, como eu falei, né? O que eles trazem, né? O conceito ecológico desse tipo florestal é estabelecido em função da ocorrência de clima estacional, determina a semideciduidade das folhas, principalmente do componente arbóreo, né, florestal. Na zona tropical, associa-se à região marcada por acentuada seca hibernal e por intensas chuvas de verão. Na zona subtropical, correlaciona-se a clima sem período seco, porém com inverno bastante frio, que determina repouso fisiológico e queda parcial de folhagem. Então, né, como os conceitos do Ari, né, da classificação dele, a deciduidade está aqui entre 60%, né, ou 30%, até entre 30 e 60, a gente considera ela em Santa Catarina como uma deciduifólia. E o que a gente encontra? Ela não tem muita amplitude de altitude. Basicamente, o Cotia pubérula, Nectandra megapotâmica e o Red varicata, as principais espécies. Essa aqui favorecida pela degradação ambiental um pouco, e todas elas ocorrem inclusive no campus da FURB, tá? Para dizer que elas ocorrem na pluvial. Tá? A aberta, ela ocorreria aqui nessa região aqui da Bahia, aqui nessa região em Minas Gerais, tá? A gente já discutiu ela lá na aula da Amazônia, não vou gastar muita energia, mas diz que esse tipo de vegetação, considerando durante anos como um tipo de transição entre floresta amazônica e áreas extra-amazônicas, foi denominada pelo projeto Radan Brasil, que a gente já viu também, de floresta umbrófila aberta. Apresenta 4 faciações florísticas que alteram a fisionomia ecológica da floresta umbrófila densa, imprimindo-lhe claros, daí advindos o nome adotado, além dos gradientes climáticos com mais de 60 dias secos. Né? Então, é dominado ou por xaxim, pela aquela Strelitziaceae, Femacospermum, ou pelas aqueles espécies de palmeiras, ou bambus. Né? A gente vai encontrar a restinga, que é uma vegetação de influência marinha, atua na fixação de dunas, tá? Importante para fixar essa areia, né? E são extremamente recentes, do último quaternário, em alguns casos tem 2, 3 mil anos, né? A restinga ela pode ser tanto herbácea quanto arbustiva e arbórea, tá? Há uma discussão sobre isso. Isso aqui é no Parque do Acaraí. Então mostra aqui, na verdade, é uma das maiores restingas que a gente tem ainda. Isso aqui também é de lá, tá? Uma alta riqueza e uma área que foi transformada em parque e, consequentemente, não tem exploração imobiliária a princípio, né? Mas é solo basicamente arenoso e muito recente aqui, né? Na verdade, a areia não é solo, né? Mas ele tem um solo em formação em algumas áreas. Na entreduna, ou seja, entre as duas dunas, mantém mais umidade e se desenvolve uma vegetação um pouco maior, tá? Algumas espécies, lembram da Remíria marítima e da Hipomea pescape da Amazônia? Estão lá. Tá? Ainda Hidrocótile bonariensis e Carnavalia rósea bem comuns na região. Nas dunas frontais, né, as bem de frente, assim, onde tem areia mais seca, né, bem quente, Oxypetalum, Senécio e Porophyllum são bem comuns também. Quando entra um pouco nas entredunas, né, a gente encontra coisas um pouco mais arborescentes, Dononeia viscosa, Sófora, Varronia curaçáfica, isso aqui é medicinal, da Alberge castaphyllum ali presente.
tá? E quando a gente avança, né, um pouco mais, Guapiropósita, que é uma planta de 3, 4, 5 metros nessas restingas, e aqui no Parque Nacional da Serra do Itajaí chega a 40 metros, a mesma espécie, dentro da floresta, tá? Então ela tem uma variação fenotípica bem grande. O Cotia pulquela, uma canela comum do litoral, e Clusia criúva, mangue-formiga, que também cresce um pouco mais aqui na região um pouco mais afastada das dunas, né? E por fim, ou quase por fim, a gente tem uma transição entre essas restingas e alguns banhados. Eu não chamei a atenção aqui na imagem do Parque do Acareí, mas tem um grande lago, né? Comum onde havia essas grandes restingas, na região sul do estado isso também acontece, tá? Então passou a restinga arbórea e ainda aparece essas restingas, essas áreas de banhado, e depois retorna à restinga arbórea, tá? Tem um capítulo do livro do inventário onde a gente destaca um pouco mais sobre isso. Ela pode se desenvolver tanto sobre solos arenosos, né, de origem sedimentar marítima, quanto parte posterior das dunas, tá? E de acordo com o Vescher, os fatores edáficos mais importantes na determinação dos tipos de vegetação são as condições de drenagem, em menor escala a salinidade. Tá? Então, assim, é mais onde tem água ou não tem que a gente consegue encontrar água não salgada, né? Restinga arbórea. E por fim o mangue, né? Que para alguns autores é um bioma à parte, né? O pessoal lá do WWF, mas é uma comunidade em ambiente salobro, tá? Onde a vegetação é especializada e adaptada a essa água salgada, são pouquíssimas espécies. Em Santa Catarina são 3, Rhizophora mangli, Avicennia shaweriana e Laguncularia racemosa. Estão aqui, ó. Então essas são as 3 espécies de árvore que crescem no mangue, só. Basicamente não tem epífitos, tem uma espécie de gramínea que cresce envolvida ali e acabou. Tá? Porque é um ambiente muito estressante para a planta, elas têm que ter adaptações para eliminar o sal, né? Enfim, uma série de estratégias para lidar com o excesso de sal. E para finalizar, né, antes de eu dar uma atividade, aqui está o resumo do IBGE da Mata Atlântica, né, parecido com os números que eu mostrei. Tá? Então, para ter uma ideia da distribuição, né, a flora domina de longe, né, a riqueza de espécies. O que eu queria que vocês fizessem? Para mista, para estacional e para pluvial, né, ou seja, para floresta de araucária, para floresta decidual e para umbrófila densa, baseados no trabalho do Leite e do Vescher que vocês já viram, vocês olhassem essas informações. Eu vou postar isso como uma atividade no AVA para vocês preencherem, tá? Que é uma ideia da gente entender um pouco mais sobre as florestas de Santa Catarina, ok? Eu vou colocar lá como atividade separada, tá? Bom, era isso que eu tinha da Floresta Atlântica. A próxima aula, a gente está quase acabando as aulas gravadas, a gente vai discutir um pouco Santa Catarina em detalhes, especialmente o Vale do Itajaí.